Muitas vezes achamos que o nosso coração está limpo, mas a verdade é que nem sempre temos consciência do que está guardado dentro de nós. O coração é um dos órgãos vitais do corpo. Ele é citado na Bíblia por traduzir o que está no nosso interior. Sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Até porque, se um sentimento ruim se instalar em nosso coração, estaremos aniquilados, pois ele contaminará todo o nosso ser e nos afastará de Deus. A importância da reunião de quarta-feira para mim é porque ela é o meu alimento espiritual durante a semana. Então, quando eu venho às quartas-feiras, eu sempre venho buscar ouvir a Deus, ouvir o que Deus tem para me falar. Porque às vezes a gente tá orando em casa, a gente fala com Deus, e aqui é quando a gente para tudo só para ouvir o que Deus tem para falar pra gente. E isso para mim me fortalece. Durante a semana, naquela correria, no dia a dia, e quando a gente chega aqui, é como se tudo parasse só pra gente ouvir a voz de Deus. Podemos até mesmo fingir para nós mesmos que nada está acontecendo. Mas, sendo filho de Deus, você deve decidir pelo processo de cura da sua alma. Trouxe a paz, trouxe a alegria, a vontade de viver, a vontade de falar de Deus, de falar que Ele mudou a minha vida, que é a minha alegria, a minha fonte de tudo, né? É a minha base, é o meu alicerce, é a minha força. E para mim é tudo. Deus tem planos maravilhosos para você. Guarde o seu coração com aquilo que te dá esperança e pode sim mudar a sua vida. Participe quarta-feira, às 19 horas, da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Estamos aqui para mostrar para você que existe sim uma saída, uma solução para o problema que você está enfrentando. E o maior problema do ser humano é exatamente a falta de Deus em sua vida. Por isso, o coração geme, sofre e talvez seja esta a sua situação. Uma decepção, uma desilusão, um problema que tem trazido tristeza, dor, angústia e você simplesmente não sabe como lidar com essas emoções e o que fazer com elas, não é verdade? Imagine tomar uma decisão no momento de raiva, fazer uma escolha quando você está aborrecido, chateada. Como fazer a decisão certa? Como não errar? Por isso, a necessidade de você buscar num ser muito superior a direção que você precisa. Durante essa programação, você vai acompanhar depoimentos de pessoas que aprenderam a usar a fé inteligente e, através da mesma, venceram e estão vencendo. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual, através do 11 3573 3535 e também pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto, se preferir. Você agora vai acompanhar a história de uma pessoa que sofreu muito com questões ligadas ao coração. Como que ela conseguiu vencer os sentimentos contrários e encontrar a paz que tanto precisava. A gente já volta. Durante muitos anos, quando eu ouvia, não faz isso, não vai por aí, calma, eu não dava ouvidos a ninguém, principalmente a Deus. Conheci uma pessoa, né? E quando eu conheci essa pessoa, ela chamou muito a minha atenção, porque ela estava muito dentro, assim, do padrão que eu buscava. Então, em cima disso, eu idealizei tudo na minha vida, né? Eu vi aquela pessoa, gostei muito dela,
né? E eu vi que ali eu tinha a oportunidade de viver tudo o que eu sonhava, de ter um casamento feliz, de ter filhos e de ser feliz na minha vida amorosa. Então eu apostei tudo naquele relacionamento, sem me importar com mais nada, somente nele. Então quando eu conheci essa pessoa, eu quis chamar muita atenção. Então eu queria estar nos mesmos lugares que essa pessoa estava. Nós tivemos muitos amigos em comum. Quando eu sabia que ele ia estar em certo lugar, eu fazia de tudo para também estar naquele lugar. E quando ele não estava, por a gente ter amigos em comum, eu sempre dava uma ligadinha e tá onde, fulano tá com você, tudo, né? Para saber, para poder estar... Eu era um pouco meio que possessiva, na verdade, né? Eu queria muito estar por dentro de tudo que acontecia na vida dessa pessoa. Com o tempo, nós começamos a namorar. A tanta atenção que eu queria dele, eu consegui, né? E nós começamos a namorar, nós nos casamos e tivemos 2 filhos. E assim, para mim, eu tinha feito a melhor escolha da minha vida, porque aquilo que eu priorizei, aquilo que eu idealizei, eu tinha do meu lado, aquela pessoa eu tinha do meu lado. Mas aí passou um tempo, quando eu me deparei comigo, eu era uma mulher vazia, triste, deprimida, desanimada, tinha depressão, pensava muito em morrer. Nunca tentei o suicídio, né? Mas os pensamentos de morte eram muito constantes na minha vida. Eu me desvalorizei muito. Eu me sentia muito inferior a ele, muito abaixo a ele. E a qualquer outra pessoa, né? Então, assim, eu mostrava uma felicidade, as pessoas sempre me viam sorrindo, me viam brincando, mas era uma felicidade, assim, que por fora eu sorria, mas dentro eu gritava. Praticamente quase todas as noites eu ia dormir chorando. No outro dia eu acordava com dores de cabeça, com o olho inchado de tanto passar a noite chorando. Aí, de repente, eu me deparei dessa forma. Vazia, triste, deprimida, tudo. Por quê? Porque a pessoa com quem eu tinha colocado todas as minhas forças, a pessoa que eu idealizei, para mim, era uma pessoa distante, uma pessoa que não me valorizava, que não me dava atenção, que vivia a própria vida, que veio a me trair. E eu também fui e paguei na mesma moeda, naquele ditado chumbo trocado não dói. E assim eu vivi essa vida durante 12 anos, até que um dia o casamento chegou ao fim. Aí eu voltei para casa dos meus pais, na época eu não trabalhava, né, e voltei com 2 filhos. Então, morei durante 1 ano com os meus pais, até que eu consegui um trabalho e eu fui morar de aluguel com os meus 2 filhos. Então, com tudo isso, eu me lembrei de um lugar que eu tinha frequentado há muito tempo atrás e que eu tive a oportunidade de fazer com que a minha história fosse diferente do que ela foi. Eu ouvi falar de um Deus que ele fazia nova todas as coisas. Eu ouvi falar de um Deus que poderia mudar a minha vida. E eu fui nesse lugar. E quando eu cheguei lá, eu me coloquei diante do altar de Deus e eu não consegui ficar de pé. Eu tive que me ajoelhar. E falei assim: Deus, eu tô aqui. O mundo lá fora acabou comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor lá atrás, mas eu desprezei essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de ter o Teu Espírito e eu troquei o Teu Espírito por outra coisa, por outra pessoa. E eu tô aqui, meu Pai, e eu te peço perdão agora por todos os meus erros, por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados. E eu te peço que o Senhor venha nesse momento, meu Pai, e dá um refrigério para minha alma, porque eu não aguento mais sofrer. E ali eu já senti o perdão de Deus. Eu senti o perdão, eu tive a certeza que Deus tinha me perdoado. Quando eu me levantei dali, eu decidi fazer tudo diferente, para que o resultado ele fosse diferente. Então, eu comecei a me dedicar mais à leitura da Bíblia, né? Eu comecei a me dedicar mais a ir à igreja, a participar das reuniões, até que teve um dia que... Então, sempre nas quartas-feiras e aos domingos, o pastor falava: você que deseja receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Então, toda quarta-feira e todo domingo estava eu lá na frente, né? Porque eu queria muito o Espírito Santo, eu sabia que sem ele eu não ia conseguir. E naquele dia, o pastor fez a mesma pergunta: você que deseja o Espírito Santo, vem aqui na frente. Só que eu não fui. Eu falei assim: Deus, eu não vou. Não é porque eu não quero o teu Espírito.
O Senhor sabe o quanto eu quero e o quanto eu preciso do Teu Espírito. Mas aonde eu estou, meu Deus, vem sobre a minha vida. E ali naquela igreja pequena, na terceira poltrona, na segunda fileira, diante do altar, o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida. Ele veio. E assim, eu nunca me senti tão amada como naquele dia. Nunca, nunca, nunca. Nunca me senti tão amada como naquele dia. Naquele dia eu tive a certeza que o que acontecesse comigo dali por diante, Deus ele ia estar comigo. O que viesse ali, ele ia estar ali para me amparar, para me confortar. E que ele era o primeiro na minha vida. Não tinha mais outra pessoa na minha vida. A tristeza acabou. O vazio acabou. Porque aquele vazio que eu tinha dentro de mim, ele era do tamanho do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele veio, ele se encaixou certinho na minha vida, né? Então, acabou a tristeza, acabou o desânimo, acabou o vazio, a vontade de morrer também acabou, né? A partir dali eu tive paz, eu tive segurança. Aquela mulher fragilizada que eu era, insegura que eu era, já não era mais. Aquela mulher que se sentia inferior, eu já não era mais inferior, porque não tinha como ser inferior tendo um tesouro tão precioso dentro da gente quanto o Espírito Santo. Com o passar do tempo, Deus ele me honrou, ele me abençoou com um grande homem de Deus. E em 6 meses nós namoramos e casamos. Hoje a minha vida é uma bênção. Hoje eu vejo que o cuidado de Deus se estende através do meu marido. Hoje eu sou uma mulher realizada, hoje eu sou amada, hoje eu sou feliz, hoje eu posso dizer que eu tenho um homem de Deus do meu lado. Tudo isso porque o Pai me apresentou, o Pai me deu, o Pai me honrou, o Pai me abençoou. E o lugar que eu encontrei a Deus, que eu encontrei essa paz, essa alegria, foi na Igreja Universal. Além dos sinais da natureza e das guerras, outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo, as profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. Nesta quarta-feira, os alertas do fim, uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em todas as igrejas Universal. Hoje a Claudineia tem paz e você também pode encontrar essa paz. Essa paz tem uma fonte e a fonte é o Senhor Jesus. Olha o que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está vendo? Ele é o autor da paz. A paz que ele nos dá não é como a do mundo. A do mundo é passageira, é momentânea, é falsa. Mas a paz que o Senhor Jesus dá é permanente. Aliás, só Ele pode nos dar a verdadeira paz. E hoje, às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, você tem a oportunidade de participar da Noite do Encontro com Deus. Na oportunidade, você vai acompanhar mais um episódio da série Alertas do Fim. Esta série tem por objetivo principal ajudar as pessoas a fazer sentido de tudo que está acontecendo no mundo à luz da Bíblia. Vai ser uma noite especial para você se fortalecer no poder de Deus e encontrar a verdadeira paz. Isso estará acontecendo aqui em Florianópolis, mas também em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta que você acesse o nosso localizador, universal.org/localizar. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Agora, nós estamos vivendo o mês do sagrado e a Flávia vai contar para você o que ela pensava a respeito do sagrado antes
e o que mudou na vida dela depois que ela entendeu o verdadeiro sentido. A gente já volta. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei à procura de socorro. Eu estava vivendo uma vida totalmente, uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida, porque eu sempre tive uma vida tranquila, uma vida que eu conseguia conquistar as coisas que eu desejava. Então, eu tinha um casamento, eu tinha filho, tinha 2 empresas. E tudo aquilo foi conquistando. De repente, em 6 meses, eu comecei a perder tudo. E aquilo me deu um desespero muito grande, porque eu nunca tinha passado uma situação dessa, sem dinheiro, sem saber da onde tirar recursos. A empresa que eu tinha, ela começou a quebrar em 30% a menos de faturamento. Essas empresas, ela que sustentava a minha casa, então eu tive que tirar a filha da escola, eu comecei a perder carro, eu comecei a perder o apartamento. Foi virando uma bola de neve e bateu muito desespero, assim, a ponto de eu não saber o que fazer. Comecei a escutar vozes, eu não dormia à noite tentando achar uma solução. E as vozes sempre falavam assim, você não vai conseguir sair. Você não vai conseguir sair dessas dívidas, você não vai conseguir. A única solução é você se matar e tirar a sua vida. Então, essas palavras que eu ouvia sempre. Mesmo com estudo, mesmo com especializações, eu ficava me perguntando como que eu consigo resolver isso. Não havia saída. Foi quando eu lembrei da palavra sagrada, que aproximadamente 9 anos atrás eu tinha dado uma passada na igreja para conhecer, através de um convite de uma amiga, queria estar indo, ela não queria ir sozinha, falou, vamos comigo. E eu fui com ela, e aí eu lembrei, naquele momento de desespero, Deus me fez lembrar daquela noite que eu estava lá e eu vi aquela palavra sagrada. Eu falei, ali vai mudar minha vida. Eu não sabia como, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir achar uma solução. Eu cheguei de outra denominação, e eu aprendi a dizimar, mas de uma forma religiosa. Eu não tinha a essência do dízimo, das primícias a Deus. Então, quando eu cheguei na igreja, que eu soube, eu conheci a palavra, tive entendimento referente às primícias, aí que eu entendi por que a minha vida tinha acontecido tudo aquilo. Então, me bateu uma revolta tão grande que eu peguei e falei assim, não, eu não acredito que eu passei por isso, nessa situação, por falta de conhecimento. Quando eu comecei a entender o que eu tinha que fazer para mudar a minha história, a minha vida, aí eu comecei a colocar toda a força, eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Então eu comecei a obedecer a palavra à risca para que minha vida mudasse. Eu tinha vontade, eu tinha sede, eu tinha desespero para sair daquela situação. E eu sabia que só ia sair dali se eu obedecesse a palavra de Deus. Quanto mais rápido eu obedecesse, mais rápido eu sairia. Então foi nesse foco que eu fui. Então assim, eu não tive resistência a nada. Tudo que foi falado eu fui obedecendo e minha vida foi mudando dia a dia. Hoje a palavra de Deus ela é sagrada da minha vida. Ela não é só uma palavra como era antes na estante. Hoje ela se materializa, hoje eu tenho a resposta que Deus me deu. Tudo o que eu preciso, eu busco na palavra de Deus e Ele vem restituindo cada dia mais a minha vida. Ele restituiu tudo. Hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu tenho uma profissão que Deus me deu, que é uma bênção na minha vida. Eu tenho minha família restaurada, que é sagrada para Deus. Eu tenho o principal, que é o Espírito Santo, que já é o nosso bem maior, ter Deus dentro de nós. Antes eu conhecia Deus do lado, hoje eu conheço Ele dentro de mim. Deus me capacita todos os dias, todas as direções que eu tenho é dEle. Eu não faço nada sem ter a direção de Deus. Toda manhã eu medito na palavra de Deus para ter direção, para que meu dia seja abençoado. Ser fiel a Deus é uma gratidão que eu tenho imensa, porque Ele me tirou de uma situação deprimente. Primeiro porque Jesus morreu por mim, isso não tem preço. Por mais que eu faça, por mais que eu sirva, por mais que eu oferte, eu sei que sempre vai ser pouco. Pelo que Ele já fez na minha vida, eu sei o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Você sabe o que é algo sagrado? Tudo que é sagrado possui características de alto respeito e consideração, e é muito bem tratado por quem tem consciência disso. A exemplo da família, o casamento e principalmente Deus. Mas atualmente o que temos visto é cada vez mais o desprezo por aquilo
que deveria ser tratado com santidade. E como resultado desse desprezo, vemos na sociedade a imagem da desordem e sofrimento. Quando se perde a consciência do sagrado, se perde também a proximidade com Deus. Mas aqueles que tratam a Deus com honra e reverência são honrados por Ele, mostrando com uma vida plena o resultado de considerá-lo acima de tudo. Neste domingo, 3 de novembro, o primeiro domingo do mês do sagrado, com a consagração dos segundos. Na concentração de fé e milagres, às 7, 9h30 e 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Ou em uma universal mais próxima de você. Encontre o templo mais próximo acessando o nosso localizador, universal.org/localizar. Se você quiser aprender mais a respeito do sentido, do significado, do que é sagrado, então vá a uma igreja universal. Em dado momento da reunião, nós estamos tratando deste assunto. Porque se você aprender e colocar em prática, então, meu amigo, minha amiga, a sua vida vai mudar. Mês do Sagrado em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora, eu queria que você prestasse atenção na história da Andréia. Ela contou a história dela, de como ela lidou com o luto há 3 anos atrás, a ter perdido o seu marido dentro da pandemia do Covid. A gente já volta. Dona Andréia, sua luta, o que aconteceu antes, durante e como está agora? Então, em 2021, né, na pandemia no Covid, eu passei uma luta muito grande, né? Eu contraí o Covid e o meu esposo, na época. A gente sofreu muito e ele veio a óbito, né? No começo, para mim, bispo, foi muito difícil, né? Porque a gente é apegada à matéria, à carne, né? Quantos anos casados? 18, né? Ele era um marido muito bom, né? É um marido que vivia para mim, né? No passado, a minha luta sempre foi sobre a vida sentimental, porque eu nunca tinha tido uma vida sentimental abençoada, né? Então, eu conhecendo Jesus, eu conheci ele, né? Ele foi uma alma que eu ganhei para Jesus. Então, no começo foi muito difícil. E até eu enterrar isso tudo, né? Antes da gente chegar nessa parte, durante o período da internação, intubação, aquela situação toda, o que passava pela cabeça, os sentimentos, aquele turbilhão de pensamentos e sentimentos durante aqueles dias? Assim, 12 dias nós ficamos no quarto, nós dois, né? Eu estava muito mal. Nos 12 dias eu comecei a melhorar, né? E eu comecei a cuidar dele. Só que passaram-se 2 dias, depois desses 12 dias, ele não tinha reação nenhuma, sabe? Aí, medindo a saturação dele, não teve jeito, ele teve que ser internado. Só que, quando ele foi internado, ele tranquilizou todo mundo. Não se preocupa, eu estou com Jesus. Né? Ele tinha certeza da salvação dele. Durante o período, assim, antes de ser entubado, né, a gente participou da Santa Ceia junto, né? A Santa Ceia foi levada até nós. Então, ali, ele estava se preparando, sabe, bispo? E no período da 32 dias que ele ficou entubado, que o senhor acompanhou, né, tudo, foi difícil, mas, no mesmo instante, eu tinha certeza que ele não voltava mais. O Espírito Santo já estava trabalhando na senhora. Sim, um dia minha nora perguntou, sogra, o que a senhora pensa disso tudo? Eu tenho certeza que ele não volta mais. Só que na hora que a gente recebe a notícia, é difícil. O senhor foi a primeira pessoa que eu liguei. Né? Então, foi muito difícil. Só que o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo é o nosso juiz, nosso consolador. Eu fiquei assim mal uns 15 dias, bispo. Foi muito difícil esses 15 dias. Mas depois, assim, superei tudo. E até hoje, graças a Deus, assim, tenho vivido assim com Deus, né? Prosperidade em tudo, né? Paz, né? O Espírito Santo é o combustível que nos leva a tudo isso e estou firme. As pessoas que conhecem a senhora, especialmente as mais próximas, o que elas falavam das reações, de vê-la lutando, reagindo, como é que era? Como é que as pessoas tratavam isso ao seu redor? Chegou assim ter uma situação da senhora estar consolando alguém? Sim, sim,
Sim, até porque na época tinha muita gente com o mesmo problema, né? Então a gente sempre vinha né? Como é salão, tudo, estética, então sempre tem muita gente. Mas eu nunca esmoreci. Nunca. Não se entregou Não. à tristeza? Não. Eu lembrei de tudo que a gente viveu, né? Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, bicho, o que poderia passar na minha mente? Como eu lutei muito no passado, buscando uma vida sentimental, e quando eu conheci Jesus, eu vivi essa vida abençoada, por mais lutas e diferenças que um tem com o outro, né? Mas assim, eu vivi em paz, né? E aí tu perde a pessoa que está do teu lado. Não foi fácil, né? Mas graças a Deus, hoje eu estou bem, isso faz 3 anos, né? E graças a Deus o Espírito Santo tem me conduzido em tudo, em tudo. A vida após o luto. Sim, sim, meu Deus, é paz. Quer dizer, o que o Senhor Jesus falou, que rogaria ao Pai, que nos daria um outro Consolador, que não nos deixaria órfãos, quer dizer, o vazio que Ele deixou, o Espírito Santo preencheu, compensou, tem dado forças, tem dado vida. Em tudo. Até porque eu não saí do altar nunca, né? O altar é o nosso sustento, é a direção de tudo. Então, o Espírito Santo é o combustível que a gente tem que buscar todo dia. Todo dia, amanhã, a hora que abre o olho, o primeiro que tu tem que pedir o socorro é o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo, que tem me dado esse sustento para sustentar a minha vida, a minha família, né? O meu trabalho. E tudo é abençoado, bispo. Tudo, por mais lutas que venham ser enfrentadas, eu não desanimo nunca, nunca. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém? A vida sugere muitos caminhos. E muitos, sem perceberem, se afastaram daquilo que mais importa. Há pessoas que há muito tempo já não sabem mais o que é ter paz. Essa é a pior consequência de se estar distante de Deus. E diante disso, é preciso parar e recomeçar. Talvez você seja essa pessoa. Por isso, saiba que não importa o passado, não importam os erros cometidos. O que importa é que você tem no presente a oportunidade de uma reconciliação e uma nova história com Deus. Neste domingo, 10 de novembro, o dia do concerto com Deus, com a Santa Ceia, às 7, 9 e meia e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Mais uma vez, você consegue perceber que a única forma de você lidar com todos os problemas que você tem vivido é priorizando Deus na sua vida, é priorizando o Espírito Santo. Se a Andréa não tivesse o Espírito Santo, certamente ela teria caído em depressão. A morte tão trágica, perder o marido dentro da pandemia. Mas o Espírito Santo, o Espírito Consolador, trabalhou na vida dela, lhe deu forças e ela não somente conseguiu superar, mas aprendeu que há vida após o luto. E hoje está bem, feliz. Essa felicidade está a seu alcance também. Basta que você dê um passo de fé. Aliás, neste domingo nós teremos o domingo do concerto com Deus. E na ocasião estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Domingo do concerto significa você se consertar com Deus, se reconciliar com Deus. Talvez você está de mal com Deus por alguma razão, por algum motivo, alguma coisa que aconteceu na sua vida e você culpou a Deus. Por que não voltar a Ele? Por que não olhar com uma outra ótica? Eu preciso de Deus, eu preciso me consertar com Deus. Neste domingo, às 7 da manhã, 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã, aqui em Florianópolis, na Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em uma igreja universal mais perto de você. Dê um passo de fé, faça a sua parte, busque e certamente você o encontrará. Até o nosso próximo encontro.